Senhor presidente, colegas, eu hoje, juntamente com certamente todas e todos vocês, acompanhamos a notícia de que a Polícia Federal abriu investigação contra o chefe da SECOM, o senhor Fábio Weingarten. E essa investigação por corrupção no governo se dá na medida em que ele foi denunciado por favorecer empresa da qual ele é sócio, estando na Secretaria de Comunicação do governo. Aliás, eu já tinha entrado no Conselho, na Comissão de Ética da Presidência da República, pedindo a investigação sobre seu comportamento, sobre sua atitude dentro da administração pública, já pedindo a apuração e a análise e o inquérito administrativo daquela comissão, na medida em que ele, sendo o chefe da SECOM, omitiu desta mesma comissão o seu vínculo com a empresa privada que ele supostamente beneficia, que é a empresa FW Comunicação, do qual ele é sócio, e estando na secretaria, possibilita os seus contratos e os seus ganhos financeiros comerciais. Este senhor, que agora é investigado pela Polícia Federal, também dentro da administração e na chefia e no comando desta secretaria, faz neste momento, em nome do governo, um ataque à arte e à artista, cineasta, documentarista Petra Costa. Por que eu falo isso? Porque é muito grave o que vem acontecendo a partir do governo contra a arte no Brasil. Vejam, tem uma brasileira, uma cineasta brasileira concorrendo a um prêmio de cinema, um dos principais prêmios mundiais de cinema, que é o Oscar. Essa mulher de sucesso, esta jovem cineasta, documentarista, concorre a este prêmio no próximo domingo. Todo o Brasil, todos os brasileiros e brasileiras, e o governo brasileiro deveria estar torcendo pela sua vitória e pela sua premiação. Essa deveria ser a torcida do Brasil. Até porque muitos e muitas de nós aqui pudemos presenciar o seu trabalho dentro do parlamento. Eu aqui estava quando ela intensamente trabalhou para filmar tudo o que ocorria no parlamento brasileiro no momento daquele impeachment, que nós chamamos e cada vez mais se configurou e cada vez mais está claro que foi um golpe no Brasil. Um golpe, porque não havia crime e nunca foi comprovado esse crime, nenhuma prova há contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela aqui filmou diuturnamente todas as cenas, tudo o que ocorria. Nós pudemos presenciar e testemunhar o seu intenso e belo trabalho, não só aqui dentro, como nas ruas. Uma documentarista relata os fatos e, obviamente, ela dá a sua interpretação dos fatos, mas o documentário documenta a história, documenta a realidade. E o documentário dela, Democracia em Vertigem, demonstra e testemunha a história real do que ocorreu dentro deste parlamento e que ocorreu no Brasil naquele momento. E isto, de fato, tem incomodado muito aqueles que deram o golpe no Brasil e aqueles que não querem que a verdade apareça para o mundo. Isto não é contra o Brasil, é a favor da história do Brasil, é a favor do Brasil, é a favor do documentário brasileiro, do cinema brasileiro, da arte brasileira. Não é à toa que esse documentário está na lista dos principais filmes a serem premiados, porque ele é bom, porque ele é verdadeiro, porque ele é arte, porque ele é poético, porque ele consegue cruzar a sua história pessoal de uma jovem que vive uma história de construção da democracia e de uma democracia golpeada,
é uma jovem que tem uma mãe que viveu momentos importantes da história brasileira, é uma jovem que se decepciona e pergunta como fazer, o que será do nosso futuro, e ela obviamente dá a sua capacidade de fazer do cinema algo que emociona, que mobiliza e que mostra de fato e presta um serviço à nossa geração e às gerações futuras. E nós precisamos estar na torcida pela vitória do documentário de Petra Costa, A Democracia em Vertigem. E nós precisamos torcer por ela e, ao mesmo tempo, denunciar a quebra da impessoalidade da administração pública brasileira. Não importa se o governo gosta ou não gosta do filme, se quer ou não concordar com o seu conteúdo, não pode emitir opinião como administração pública. Não pode violar a administração pública emitindo uma opinião formal do governo. Isto não é papel de governo, não é papel da SECOM. Nós precisamos dizer que aos fracassados, precisamos dizer que aos frustrados, aqueles que nunca serão indicados ao Oscar, que não se incomodem com o sucesso, com a verdade, com a história do Brasil e com a arte brasileira. Precisamos aqui desejar todo o sucesso, toda a vitória. Vamos torcer no domingo muito pela vitória de Petra Costa, pela vitória da arte brasileira, da arte do audiovisual brasileiro, da arte do documentário brasileiro, e vamos fazer com que o Brasil de fato seja respeitado no mundo, porque está sendo respeitado quando é indicado ao Oscar. Muito pelo contrário, não está sendo nem desrespeitado, nem vilipendiado, e ela não é uma anti-Brasil, ela é a favor do Brasil, e se for premiada, mais ainda. Portanto, todo o meu repúdio à posição da SECOM e do governo brasileiro, que formalmente fere a moralidade, a impessoalidade e tenta agredir uma artista brasileira quando todo o Brasil está torcendo por ela. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Coronel Tadeu. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Hoje o governo Bolsonaro faz 400 dias e nós só temos a comemorar, graças a Deus, graças ao povo brasileiro que colocou